Programa de hoje, o cara que manja tudo sobre relações internacionais. A Rússia mais uma vez apresenta seu peculiar teatro eleitoral. Mestre em política e cultura europeia, autor do livro Populismo e Negacionismo. Isso, obviamente, escala a guerra. O gente fina, Urian Fansali. Fala, Urian. E aí, garoto? A pauta hoje é o quê? Coreia do Norte e a relação com o Putin. Você quer falar de Ou você Israel quer falar e Líbano? dos jogos do BRICS? Ou você Você está acompanhando os jogos do BRICS ou não? Deus me livre, jamais. Será? Jamais. Esses jogos foi o quê? Pra deixar o Putin um pouquinho mais feliz? É uma tentativa de você tentar criar algum tipo de vínculo entre esses países que, se for ver, não tem muito nada a ver um com o outro, a não ser o fato de que grande parte são regimes autoritários e que estão aí tentando bater de frente com o G7, que são as 7 grandes democracias liberais. E o nosso Brasilzão tá lá. O Brasil tá lá. E agora, é verdade que a Coreia do Norte quer entrar no BRICS? É isso? Nós vamos ter a Coreia do Norte no parceiro. Eu acredito que nesse primeiro momento não. Existe, até isso foi falado, eu ouvi dizer nas redes sociais que existia essa conversa, mas acredito que não. Seria aí você carimbar o selo de somos um grupo de países autoritários, se isso acontecesse. Ditadura. Não vejo como a Coreia do Norte teria como contribuir economicamente também. Então não faz muito sentido. A Coreia do Norte hoje, se for ver, para que ela serve? Serve ali para servir como um parceiro, um proxy da Rússia hoje, um fantochezinho da China na região, mas fora isso não tem... Tem uma economia muito quebrada, tem um PIB per capita baixíssimo, produz armamentos, tem arma nuclear ou não? Essa é uma existem indícios de que eles têm cerca de 50 armas nucleares. Quando a gente olha para o número de outros países, como é o caso da Rússia, por exemplo, que é o que mais tem, são mais de 6 mil armas. A OTAN tem mais ou menos um pouco menos, talvez, do que isso. Mas é o regime, é o país mais sancionado do mundo. É o país mais excluído, né? Mais excluído. Mais fechado. E agora resolveu aí apertar a mão do outro país mais excluído também no momento, né? Que é a Rússia. Sim. Vladimir Putin chegou lá. E o que você acha do Brasil indo para esse caminho aí? Caminho aí da Venezuela, caminho do Irã, eu acho caminho do Hamas. É algo que eu sempre fui muito vocal em relação a tudo isso. Eu acho que tem que ter sim um pragmatismo. Por exemplo, a gente não pode querer bater de frente com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Tem que ter um pragmatismo da gente comercializar com a China. A gente depende da China. Em relação à Rússia, por exemplo, o que eu tenho defendido? Que haja um pragmatismo nos posicionamentos. Então, por exemplo, Brasil foi lá nesse encontro que teve do G7 como visitante. Ok, foi uma postura ok. Aí o que teve depois do G7? Aquele encontro na Ucrânia, a cúpula da paz do Zelensky. Que aí o Brasil meio que boicotou. Não quis aparecer. Quem que estava lá representando? A embaixadora do Brasil na Suíça. O Brasil não fez nem questão de mandar. O Brasil depende um pouco da Rússia para importar diesel, que é importante aqui para a agricultura, para o transporte? Depende. Depende um pouco de fertilizante também? Também depende. Mas vamos ter cuidado na hora de dar um posicionamento para a gente não ficar só de um lado. Então vamos fazer um gesto em relação ao Zelensky. Aí as pessoas falam, mas como que vai fazer isso? Aí a Rússia vai achar ruim. Só que a Índia é um país que depende também da Rússia, porque importa petróleo, porque importa gás natural. E nem por isso o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, deixou de encontrar com o Zelensky na reunião do G7. Ele ganhou a eleição, né? Ganhou. É o quê? O terceiro mandato dele? Terceiro, né? Então, e ele vai bem lá? É populista, é extremamente populista. Ele persegue a minoria que não seja hindu do país, então principalmente os muçulmanos, e tem se erodido as instituições do país. Agora ele levou um chacoalhão,
porque o partido dele não conseguiu maioria absoluta, então ele teve que formar um governo de coalizão para poder governar. Então isso foi até bom ele receber essa chacoalhada. Entendi. Urian, a respeito da Rússia, né, já que a gente está falando desse bloco, que, como você diz, esses países autoritários, é difícil a gente saber, o Sami fala bastante disso, de acreditar na informação que eles mandam. Dá para quantificar, dá para ter uma ideia da perda do exército do russo com essa guerra com a Ucrânia? Você acha que a Rússia perdeu muita força dentro dessa guerra? Uma das coisas que dizem que o Putin vai pedir pro Kim Jong-un na Coreia do Norte agora, além de trabalhadores. Ou seja, está precisando de mão de obra porque ele está precisando mandar as pessoas para a guerra. Então, isso mostra aí já uma necessidade de mobilização. Quando ele também toma aquelas atitudes de retirar as pessoas das prisões ou perdoar a pena se eles forem lutar, mostra uma necessidade de pessoas, que é algo que a Ucrânia também está enfrentando agora. Porque tem muita gente morrendo, muita gente presa. Morreu mais de 500 mil russos, é isso mesmo? Tem essa informação. Porque a Rússia sempre foi assim, né? Na época também, na Segunda Guerra, o que morreu, o Stalin mandava cara pra morrer. Jogava não, manda lá, joga lá. Puta, morreu 40, pra ser 40 milhões, eles falam. Parece que eles não têm muito problema, né? Em sacrificar a população pelo bem maior. Isso aí. Então morre muita gente. Morreu muito. Tanto é que eles estavam fugindo da Rússia, estavam indo para Finlândia lá. Os caras saindo pela fronteira para não ter que ir para guerra, né? Isso. Você acha que vai acabar essa guerra? Muito longe de acabar. Se tem uma tática russa em relação a tudo isso, é o fato deles terem muita paciência. Então, deles poderem aguentar tanto tempo, eles estão esperando que o Ocidente canse logo de apoiar a Ucrânia. Por isso que até a gente falou na outra semana das eleições na Europa, grande parte desses países, desses partidos que ganharam força agora, são países meio que pró-Rússia. Então isso manda uma mensagem muito forte para a Ucrânia de que você vai precisar comover, você vai precisar mobilizar a opinião pública ocidental para que continue a ajudar. Porque, querendo ou não, é sim dinheiro de pagador de imposto que está indo para a Ucrânia, e agora no G7 eles tomaram também aquela medida de... Eles pegaram mais ou menos 50 bilhões, eu acho que era, de dólares de dinheiro russo que estava congelado em bancos 50 ocidentais. bi de dólar. 50 bi para mandar... congelado esse dinheiro, mandaram pro Zelensky. Exato. Para poder deixar muito claro para a população desses países, né, desses países europeus, de que quem vai pagar a conta vão ser os russos, não vão ser eles. Urian, saiu hoje no jornal Globo um caso da Coca-Cola que não consegue sair da Rússia. O que acontece? A empresa falou assim, eu vou embora, mas a engarrafadora fica lá. E a engarrafadora começou a fazer um outro refrigerante, que aparentemente é igual, chama Dobre Cola. Além disso, e aí parece que é um problema não só da Coca-Cola, como também da PepsiCo, da Unilever e da Nestlé, os produtos têm entrado via Geórgia e Cazaquistão, porque eles têm um acordo lá que entra por lá, e aí, com isso, a empresa não precisa dar consentimento para ser vendida no país. Resumindo, a economia da Rússia cresceu mais que o Brasil no último ano. Mas que o Brasil 3,6%. Não, mas 3,6% é um bom índice. Está aumentando o salário e está com baixo índice de desemprego. Dessa forma, a gente pode falar que o Ocidente perdeu, porque tentou estrangular a economia russa e não tem nenhum, pelo menos os números que chegam, não tem nenhum indício que isso de fato aconteceu. Quando a gente olha para esses países mais sancionados, Rússia, Coreia do Norte, Irã, eles têm encontrado sim, uma maneira de triangular, né, as sanções. Então você vende para outro país que, por sua vez, vai acabar vendendo para a Rússia. No caso da Rússia, dá para a gente falar que talvez se não fosse a China
tendo um papel tão relevante para ajudar na sobrevivência dessa economia de guerra Rússia, com certeza não iam ter esses números. Só nos últimos 2 anos o comércio da China com a Rússia aumentou em 60%. Então, tudo aquilo, ou pelo menos a maior parte daquilo que vinha do Ocidente, passou a vir da China com um gás muito mais barato, com um petróleo muito mais barato. China que tem ajudado também, não só economicamente, mas também indiretamente, quando, por exemplo, exporta chips, não batatinha, sim, o chip eletrônico, que são usados nesses armamentos de guerra. Então, é isso, a China tendo um papel crucial nisso, no momento no qual o Putin está lá na Coreia do Norte agora, e cada vez mais fica mais claro o que está sendo desenhado desse novo eixo do mal, esse novo eixo de ditaduras, de autoritarismo, que estão tudo aí fazendo frente ao Ocidente. Agora, o russo também gosta. O russo não liga muito pra guerra. Olha o que teve, desde os czar lá, você vê o que os caras tiveram de guerra. Tem guerra, não tem, é a mesma coisa. Um país militar, culturalmente. Não, um país que não tem. Não, tá nem aí pra nada. Pra vida do... Olha o Putin lá. Então, mas você acha que é o eixo do mal? Eita. O eixo do mal? Eu acho que sim, Então, mas, por exemplo, se você for pensar bem, o Brexit, o que o inglês pulou fora? O inglês pulou do cavalo. Por quê? Porque ele não acreditou mais nessa conversa, né? Eu entendo isso. Então, eu acho que se você fizesse hoje uma votação nesses países, todo mundo ia pular fora, porque não acredita mais nas promessas. O povo não acredita mais nessa conversa. Eu entendo que existe sim uma crise das democracias liberais no planeta. Isso não existe dúvida. Tanto é que se isso não existisse, não iam ter tantos movimentos autoritários ganhando piso por conta disso. Então, assim, no Brexit, por exemplo, que a saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu em 2016, por conta de uma movimentação muito grande que teve lá do Nigel Farage, que era uma figura aí nacionalista do Reino Unido, que agora vem como candidato, eu acho que não sei se é a 7ª ou 8ª vez que ele tenta se candidatar, agora com o partido dele, que chama Reform UK, está em primeiro lugar, inclusive pode ter até, existem pesquisas que mostram que ele pode ter até mais votos que o Partido Conservador britânico, que é um partido tradicional, né, desde a história do começo da história do Reino Unido. Mas o que as pesquisas têm mostrado em relação ao Brexit? Que os trabalhistas, que eram quem era contra isso, eles estão, assim, coisa de 20% na frente. Então, existe um posicionamento também de repensar o que estava acontecendo lá. Por que eu falo eixo do mal? Não é por de repente, serem governos mais conservadores, de novo, é o que a gente falou na outra semana. Toda legitimidade de conservadorismo, de você querer manter tradições culturais, de você querer preservar aquilo que você acha relevante para aquela sociedade. O problema disso que está acontecendo nesses países, desses eixos aí, é o fato, por exemplo, quando a gente olha para dados da Freedom House, que é uma organização que mede a liberdade, que é algo tão precioso, que é o que a gente tem de mais precioso, e de 0 a 100, o Irã, a Rússia, esses países estão lá com nota 15 de 0 a 100. Venezuela também, porque não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade da pessoa se quer se candidatar. Uma das pautas que eu tinha sugerido para a gente falar hoje, inclusive, era da Venezuela, porque foram mais alguns candidatos de oposição contra o Maduro que foram presos nos últimos dias. O G7 fez uma declaração pedindo transparência, pedindo participação de observadores internacionais, e a Venezuela vai lá, o regime do Maduro vai lá e tira sarro, chamando de ridículo o fato de ter uma exigência de participação. Então é isso, é contra esse eixo, e a Venezuela faz parte desse eixo. Tá ali, capenga, caindo aos pedaços, com uma indústria... Mas o Brasil apoia. O Brasil apoia. Inclusive é a pauta, né? Como que o Brasil vai se posicionar em relação à Venezuela. Não, o Brasil fecha os olhos. O Brasil precisa se posicionar de maneira muito mais firme do que tem feito. Meu companheiro. Isso. Recebemos ele aqui. O Madurão tava aqui, pô. Bateu na jornalista. Eu fiz um artigo no Globo falando sobre isso, sobre como no momento de você criticar países que são regimes mais aliados, a crítica ela é muito mais suave, né? Ela é às vezes feita
por meio do Itamaraty, ou seja, ela é terceirizada. E que não, quando você vai criticar aqueles países, os chamados ocidentais, imperialistas, esses países não. Aí você consegue aí pegar o microfone e falar com todas as palavras. Então, eu acho que é um equilíbrio maior que o Brasil, na sua política externa, precisava ter. Vamos, ok, por pragmatismo, ficar do lado de China e Rússia, ok, dá para entender. Mas a gente precisa também ter um posicionamento forte ao lado dessas grandes democracias liberais, porque esse é o projeto de país que a gente quer. A gente não é para defender direitos humanos, então é com esses países. Mas eu acho que agora não tem muito jeito, porque, por exemplo, a Rússia invadiu a Ucrânia. Então você tem que se tomar do lado. Você está do lado do Zelensky ou está do lado do Putin. Não tem essa de... Ocidente, é que nem o Hamas. Exato. Ou você está do lado do terrorista ou você está do lado do Estado. Ou você fala, não, beleza, eu sou do palestino. Tá, mas que Estado palestino você é? Da Cisjordânia lá, que também é porra. Do Líbano você vai pra lá, tem Hezbollah, tem outro, tudo financiado pelo Irã também. Quem você vai apoiar? O Hamas ou a autoridade palestina? Na Cisjordânia é a autoridade palestina, que também não é nada, né? Eu vejo que... Porque você precisa apoiar alguém. Eu vejo que não você vai apoiar o Putin? Não. Então. Não tem que apoiar o Putin. Você tem que apoiar alguém. Alguém tem que escolher. Apoiar o Maduro. É um tabuleiro. Não, tem que apoiar. Não, tem que apoiar o Hamas, inclusive. Porque isso aí fica muito no somebody love. No discurso bonito. Mas assim, inclusive o PCO tava panfletando, vocês viram? O PCO é Hamas. O PCO tem o churrasco do Hamas. O PCO a feijoada do Hamas. Fizeram, não sei se 100, 200 mil panfletos. Precisamos conhecer a história da luta do Hamas. Isso eu vi ontem. Então, luta do Hamas. Porque o que os caras falam? Porque eles falam assim, beleza, vamos apoiar os palestinos. Fala, ótimo, quem você vai apoiar? Ou é a autoridade palestina, ou é o Hamas. Eu não vejo. Não tem outro que você vai apoiar. Eu não vejo que é uma escolha na diplomacia. Na diplomacia. Então. Não é uma escolha dualista, que tem que ser entre uma coisa e outra. Por que eu falo isso? Porque você pode muito bem não apoiar a autoridade palestina corrupta, ou Hamas que é terrorista, mas você pode, nos órgãos multilaterais, como é o caso da ONU, você defender uma A ONU está dentro do Hamas. A ONU Esse foi que é o negócio. Virou uma filial. Você tinha infiltrados do Hamas dentro da agência da ONU ali para Gaza. Isso ficou comprovado que existia. Agora, falar que a ONU, como toda, que a ONU sede em Nova York, que está em todos os países, que faz trabalho que não tem, às vezes, nada a ver com isso, tá dentro do Hamas, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas você não acha que o próprio povo, ele perdeu o que ele acreditava na ONU, ele não acredita mais, porque passou a ser um órgão político. Sim, é só política. Perdeu o valor, a relevância. Quando o próprio Conselho de Segurança mostra que é aquele órgão mais importante, que é para ser o mais eficaz, que é para impedir que guerras ocorram, mostra que ele não é nada mais do que uma arena de embate entre China e Rússia e França, Estados Unidos e Reino Unido, passa toda essa falta de credibilidade, essa impotência de você não conseguir impedir uma guerra, que é o motivo pelo qual você foi criado. Que é o que eles falam agora, porque você vê, né? Eles falam em reconquistar a credibilidade. Esses governos perderam a credibilidade do povo. O povo não acredita mais. O povo não acredita mais. E esse é que é o negócio agora. E vamos ver para onde o barco anda. Tem mais? Urian, muito bom o papo, hein? Urian manja muito. Vou passar o Instagram dele para você, que tem muito assunto, né? Eu sei. Nem consigo falar do Líbano, do Hezbollah. Não, o Hezbollah tá pegando fogo. Sim. Essa guerra a qualquer momento pode ter outra frente lá. Semana que vem a gente fala, se você voltar aqui. Obrigado por você ter vindo. Eu vou passar o Instagram do Urian Fancelli. É Uriah, né? Você escreve Uriah aí pra você ir no Facebook. Instagram. Facebook não, Instagram. Facebook já era também. Já, só tem velho colocando o bom dia com glitter. A avó do Uriah. É Uriah Fancelli, com 2 L's. Uriah Fancelli.
Hoje às 5 tem a estreia do Flow News Internacional. Podcast apresentado por mim. Lá no Flow? No Flow News. No Flow do Igor. Do Barba. Manda um abraço pro Barba. Ele vai entrevistar o Monark lá nos Estados Unidos. É isso aí. Obrigado, Viúria. Obrigado. É isso aí.